Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós cremos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que superam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e o menor inseto, até os astros que se movimentam no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece as obras. Orgulhoso é aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós ao vosso reino, Senhor. Destes aos homens leis plenas de sabedoria, que fariam a felicidade deles, se as observassem. Com essas leis, eles fariam reinar entre si a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que engendram os abusos e os excessos de todo tipo. Todas as misérias da terra vêm da violação das vossas leis, pois não há uma só infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Destes a ele também a liberdade para observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, pois na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos ou de nacionalidades. Os que as violam é porque vos desprezam. Virá o dia no qual, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Que seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior ao superior, quanto maior não será a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a eles se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então
Ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento para mantermos as forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra o seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criastes livre. Dissestes: tu tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Com isso, destes a ele a obrigação do trabalho, que o leva a exercitar a sua inteligência pela busca dos meios de prover às suas necessidades e atender ao seu bem-estar. Uns com o trabalho material, outros com o trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que confia em vós para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem o que busca o supérfluo. Quantos não sucumbem por culpa própria, por incúria, imprevidência ou ambição, e por não terem se contentado com o que lhes destes. Estes são artífices de sua própria desgraça, e não têm o direito de reclamar, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, pois sois infinitamente misericordioso e lhes estendeis a mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se é a nossa própria obra. A cada infelicidade que nos acontecer, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la, mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que depende de nós aplicá-la bem. Já que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos a prudência e a moderação, para que não percamos os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho o necessário à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos for impossível, confiemos na vossa divina providência. Se estiver em vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, apesar de nossos esforços, aceitamo-las como uma justa expiação pelas faltas que tivermos podido cometer nessa vida ou numa vida anterior. Pois sois justo. Nós sabemos que não há dores imerecidas e que não nos castigarias sem motivo. Preservai-nos, meu Deus, de conceber a inveja por aqueles que têm o que não possuímos, até mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem a lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também de nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que abate por vezes o homem de bem. Pois já sabemos agora que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém,
que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência material, e terá terríveis reveses, enquanto a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos ao que nos ofende. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós e uma dívida contraída que será quitada mais cedo ou mais tarde. Nós solicitamos à vossa infinita misericórdia a remissão dessa ofensa, com a promessa de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Fizestes da caridade uma lei expressa, mas a caridade não consiste apenas em assistir o semelhante na necessidade. Ela é também o esquecimento e o perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com a mesma em relação a quem nos pede por ela? Dai-nos, meu Deus, a força de sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no nosso coração. Se vos aprouver retirar-nos deste mundo hoje mesmo, fazei que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte de nossas provas na terra. Devemos aceitá-las sem lamentação, como todas as outras provas, e não maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes, por intermédio de Jesus, bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Abençoemos então a mão que nos fere e humilha, pois as mortificações do corpo fortificam a nossa alma, e seremos erguidos de nossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que o nosso destino não está irrevogavelmente fixado depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as faltas passadas e de realizar numa nova vida o que não pudermos fazer nessa, para o nosso aperfeiçoamento. Isso explica, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e nosso futuro, como um sinal claro de vossa soberana justiça e infinita bondade. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos espíritos imperfeitos também, encarnados neste planeta para expiarmos nossas faltas e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, já que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que fizermos para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade
inabalável no bem e renunciar a todo o mal, é, então, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo o bem não pode engendrar os males. Somos nós mesmos que os criamos, infringindo as vossas leis e usando mal a liberdade que nos deste. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que somente parece irresistível àqueles que se lhe abandonam com prazer. Se temos a vontade de fazê-lo, temos também a de fazer o bem. É por isso, ó meu Deus, que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Que vos apraza, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante de vossa sabedoria infinita. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós dirigimos essa prece, ó meu Deus, por nós mesmos, mas também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou não, por nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência, e em particular, pelo movimento espírita no Canadá. Nós pedimos a vossa misericórdia e bênção para todos.